Tem leis federais, né, tem leis municipais que tratam do recolhimento, né, do tratamento, da hospedagem de cães, né, e até do cuidado com os cães. Não só cães, mas animais em geral, né? Especialmente as chamadas zoonoses, que são as doenças comuns a seres humanos e animais, né? Então, a prefeitura ela tem departamentos, né, com pessoas pagas, com leis para elas cumprirem ali, né? Claro. Então, o departamento de controle de zoonoses, por exemplo, departamento de recolhimento e captura, né, que é outra secretaria, né, o departamento de circulação e trânsito, que tem uma parte que tem que cuidar de animais, cavalos e tal. É importante o senhor falar isso, tem muita gente que não sabe, acha que não faz nada. Não existem verbas, existem pessoas contratadas, existem veterinários, existem espaços pagos. Você está assistindo Estação dos Bichos. Pois é, voltamos dos comerciais e agora vamos continuar então nossa conversa aqui, que realmente é muito importante para os cidadãos aqui de Pelotas, né? O pessoal que está nos assistindo em casa, muita gente até não sabe do que o vereador falou agora, da quantidade de animais que tem na rua. Então, acho que isso aí, tá aí a importância desse assunto, né? Uma pergunta que até a gente já tinha conversado antes e até me deixou até assustada, que eu não sabia que a situação dos cavalos, das charretes, aqui em Pelotas está tão crítica assim, né? Gostaria que, de repente, o vereador e a Priscila conversassem um pouquinho a respeito. Contasse pra gente. Não, os cavalos, né, o recolhimento de animais também é função da prefeitura, né? Secretaria de Serviços Urbanos, né? Eles têm um caminhão que tem problemas de funcionamento. Eles não têm motorista atualmente para recolher, porque é carga viva, tem que ter uma condição especial, claro, né, técnica. Eles não têm, eles têm que pedir ajuda para uma empresa privada. O mais grave vem agora. Existia um convênio com o hospital veterinário, né? E então o animal era recolhido, achou um cavalo machucado, né? O cavalo era recolhido, era levado para o hospital universitário. E depois a prefeitura, que é dela a responsabilidade, custeava o medicamento. Lá o que eles têm? Eles têm o veterinário e os estudantes, claro, para tratar o animal, né? E a hospedagem e os remédios era por conta da prefeitura. E a prefeitura passou a não pagar mais. O que aconteceu? O hospital disse, olha, assim não dá. Acabou. Nós não temos. Então hoje a situação está pior do que estava, ela deu uma piorada. Aconteceram 2 fatos, eu acho que a SOS pode até citar, há um mês atrás, um pouquinho mais, um cavalo morreu ali na Dom Pedro, né? Acho que a Priscila pode até contar como é que foi um sábado de tarde, né? Sim, na verdade ele foi abandonado pelo dono, né? O cavalo caiu e aí o dono foi embora, o que... Aí fica uma questão assim, tem a responsabilidade do dono, tem a responsabilidade da prefeitura, né? Bom, aí o cavalo ficou ali agonizando durante, acho que de um dia para o outro, se não me engano, faz um tempinho isso. O cavalo era um cavalo muito magro, até foi um dos motivos uma das coisas que motivou a audiência, que causou uma comoção bem grande, a situação desse cavalo, que ele ficou ali caído no chão, não se conseguiu atendimento para o cavalo, com a prefeitura, nem com órgão nenhum do governo. Sim, porque daí não tem nem ajuda agora da faculdade. Não se conseguiu para remover o cavalo, não se conseguiu, foi se conseguir no outro dia, quando o cavalo já... Na verdade, assim, eles só recolheram quando disseram que o cavalo já estava morto. A prefeitura foi lá recolher um cavalo morto. Ele ainda estava vivo, mas acabou depois sendo sacrificado. Mas simplesmente não existe. Hoje, a gente pode dizer que hoje, se a gente sair na rua e ver um cavalo acidentado, a gente não tem a quem recorrer no poder público. Não existe um atendimento para Um outro caso aconteceu em seguida, em frente ao quartel, na Duque de Caxias, tá? Uma moto atropelou um cavalo, machucou a perna, 6h30 da tarde. O cavalo ficou ali a noite inteira, tá? Aí a população ali se organizou, nós buscamos, depois de 10 telefonemas, achamos um veterinário que se dispusesse lá de noite. Eu fui no meu carro, trouxe o veterinário, paguei o veterinário. Não é a responsabilidade do vereador pagar esse tipo de coisa, né? Nem da população, mas as pessoas ali se organizaram, deram comida para a família, passaram a noite inteira,
Só no outro dia, 9 da manhã, nós conseguimos um caminhão para remover o cavalo. O cavalo chegou lá no hospital já com uma fratura exposta, aí foi para o sacrifício, mataram o cavalo. Isso que a dona queria o cavalo, mesmo que fosse para não trabalhar mais, eu queria pelo amor ao bichinho, né? Eu quero ficar com ele na minha casa e tal. E não... Então essa é a situação de cavalos hoje, aqui em Pelotas. Eu até fiquei pensando agora, a gente fica sem até palavras, né? Na verdade, a gente pensa que a situação dos cães, 30 mil, mas eu não sei qual delas é mais chocante. Existe em torno de 3 mil charreteiros trabalhando em Pelotas. Charreteiros, fora os outros, né? Como Pelotas é uma cidade plana, claro, é uma cidade que tem muita pobreza, né? Então, o recolhimento do lixo reciclado, dos fretes, do próprio transporte das pessoas na periferia, o cavalo ele é muito usado. Só que ele é usado competindo com o carro, com a moto, com o ônibus, com o caminhão, com tudo, né? Transportado por crianças, sem identificação. Se tu vê alguém dando num cavalo, tu não sabe o que fazer. É verdade. Como é que tu faz? Tu identifica, tu segue atrás do carro. Então, tudo isso tem que ser mudado, né? Qualquer minimamente consciência que tiver uma cidade, ela não vai permitir esse tipo de coisa mais. Não existe. Isso é medieval, isso é da Idade Média, né? E algumas cidades já evoluíram bastante, né? É o que a gente está tentando fazer lá também em relação aos cavalos. Isso que o senhor falou agora a gente vê muito aqui, né? Principalmente a gente que dirige aqui em Pelotas, tu passa direto por carro sem contar charreteiro, o né? estado dos cavalos, que a maioria das vezes estão... Nada contra, às vezes os charreteiros acham que a gente é contra eles, mas a gente entende que eles precisam do animal para trabalhar. Mas eles também deveriam entender que o animal precisa de estrutura para trabalhar, né? De cuidado. A gente sabe de casos assim, os cavalos trabalham durante o dia e eles alugam o cavalo para trabalhar durante a noite. Significa que o cavalo não descansa nunca. Não come nunca, não sabe? É uma coisa absurda. E é o meio de vida dessas pessoas. A gente tenta fazer com que eles entendam que eles estão consumindo com o próprio meio de vida, sabe? E é muito difícil, sem identificação, é muito difícil também, uma punição. O que a gente está tentando, parece que existe um projeto de lei, né, Iva, para ser votado para identificação das charretes, o que já seria uma grande coisa. E chipagem também. Saber a origem, quem é o indivíduo que está... Um chip que vai ser colocado nos cavalos para identificar não só a charrete como o cavalo, porque também não adianta só identificar a charrete, porque eles trocam os cavalos, né? Daqui a pouco não sabe qual é o cavalo que está. Então, coloca um chip com todas as informações, né, do cavalo. Idade, remédio, proprietário, quantas vezes já passou no hospital. Um chip, passa um leitor ali, tem todas as informações. Todas as informações. Tudo da vida daquele cavalo está ali. Isso é o mínimo que a gente quer, né? Assim, o mais rápido possível, né? É o que eu disse, eu fiquei até assim meio... Porque a gente vê muita coisa na rua, eu também vejo, né? A gente anda assim, e agora... nas ruas e principalmente com o programa Estação dos Bichos, eu tenho acompanhado mais coisas, né? A Priscila, que vive também com a SOS, que é presidente, né? E o vereador também que está acompanhando, ajudando nesse projeto, nesse trabalho. Como a gente escuta e vê coisas que machucam, a gente que gosta de animais, né? Eu fiquei sabendo até, não ia comentar no programa, tá fora aqui, nem tava mas eu fiquei sabendo essa semana, em uma pet shop, conversando com a proprietária, que no bairro Dunas, tem até, de repente até, não sei se o senhor já está sabendo disso, tem alguns indivíduos, né, que a gente não identificou ainda quem é. Eu até queria saber, queria fazer uma matéria, ir lá ver isso aí que está acontecendo, mas diz que eles treinam alguns pitbulls, assim, não sei pra se rinha? Para... Sim, tem bastante. E soltam durante a noite, por volta de umas 11 horas, Então, o pessoal que tem na rua, inclusive uma senhora, essa que contou para a proprietária da pet shop, disse que chorando, que ela cuidava um animalzinho, um cãozinho que estava na frente da casa dela. Tinha até uma casinha, ela tinha feito uma casinha para ele, mas ela não tinha espaço porque ela tinha outros dentro de casa que tinham ciúmes daquele. Acontece muito isso, da gente cuidar, né? Claro. Então, ela deixava ele na frente de casa, ali ele tinha um pratinho da comida, ela mandou fazer uma casinha fechadinha, e ali ele ficava, embaixo daquela árvore. Então, quando eles soltavam, esses rapazes soltavam os cães durante